Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isto. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isto, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria e estava sempre no templo bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, quando eu lembro 1967, me parece, se não ando errado, Barnard, na África do Sul, fez o primeiro transplante de coração. A humanidade toda exultou. Por quê? Aquele transplante, naquele homem, era a esperança que todos nós também, se acontecesse alguma coisa de necessidade, poderíamos ter a vida fazendo um transplante. Simples, não é? A humanidade toda exultou. Nós não tínhamos nada a ver lá na África do Sul, a gente estava aqui, mas era uma esperança que exatamente dentro da humanidade se espalhava. Quando um time ganha uma Copa do Mundo, o povo inteiro exulta como se o povo tivesse ganho a Copa do Mundo, ou não? Me parece, não? E é gozado que na ressurreição de Cristo, que era um homem, que venceu a morte e ressuscitou, a gente não se alegra. Por quê? Porque parece que ele não faz parte da comunidade humana. Parece que ele é... Nós temos criado uma fantasia religiosa, de um psiquismo religioso, que está fora totalmente da nossa realidade humana, da nossa vida. Do nascer, do crescer, do fim da nossa existência. Mesmo estes guerrilheiros, estes aqui que se sacrificam, vamos entrar na mente deles por uma justa causa, dizendo que são mártires, que explodem bomba, que vão ganhar o paraíso. Mesmo assim, é uma autodestruição para depois outra reconstrução. Ao contrário, a religiosidade, ou ela entra na vida real do nosso ser, ou não é a religiosidade. É fantasia, é sonho, é ilusão, é um Deus me acude quando estou na necessidade impelente, extrema, um quebra-galho. Por quê? O que é religiosidade? Primeiro, é a criação do universo. Tem momentos muito claros. Então, são momentos reais.
Este universo inteiro não existia. Por uma palavra, tchum, explodiu. O início, que pode ser de bilhões de anos, porque diante de Deus não existe o tempo. Diante de Deus, o que existe é a realidade. Para nós, é a história de um dia para o outro, os anos que nós passamos. Mas para Deus não é. Para Deus é simplesmente é ou não é. É a vida ou a morte. E não interessa se tem que levar bilhões de anos para o universo se transformar, criar os planetas, a Terra. Então, o primeiro momento de religiosidade. Então, o primeiro ato de fé, qual é? São Paulo diz claramente na carta aos Efésios: crer que o mundo não se criou sozinho, mas foi criado por alguém que tinha o princípio da vida. Isto é o primeiro ato de fé, primeiro, absoluto. Depois de bilhões de anos, fala na plenitude dos tempos. Aí vem toda a criação dos homens, vamos deixar de lado, não cabe a nós isso. Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu próprio Filho. Quem era este seu próprio Filho? Era o Verbo. No Evangelho de São João, muito claro, muito simples. No princípio, voltamos aqui na criação, existia o Verbo, quer dizer, toda a sabedoria, que era uma pessoa, era um ser. O Verbo estava junto de Deus, e este Verbo era Deus. Tá bom. Até aí, o mundo está feito fora, e Deus está por sua conta. Não precisa mais administrar, porque o universo, pelos princípios da própria vida, é como se fala, você planta uma semente, não adianta ficar olhando se ela cresce ou não cresce. Se ela tem energia vital de brotar e de crescer, ela vai por sua conta. E só precisa cuidar para ela crescer. Então, assim, o universo, Deus não precisava olhar. Mas, na plenitude dos tempos, este Verbo entrou a fazer parte da nossa história humana. Ele se fez carne e habitou entre nós. Esse é o momento, o segundo momento de religiosidade. Veja que são momentos reais, acontecem coisas. O Deus que vivia por sua conta se une à natureza humana. E ele se faz carne. E nós podemos ver a Deus. Tanto que as pessoas que não acreditavam em Cristo, o que ele falou? Tá bom, vocês não acreditam em mim, não podem acreditar em mim? Tudo bem, eu sou um simples carpinteiro. Mas, aí começava. Ressuscitou os mortos, sarava os doentes, dava sinais. Se não acredita em mim como pessoa, vendo? O primeiro foi Natanael, quando falaram para ele: olha, acho que encontramos o Cristo que vem de Deus. Mas de onde que ele é? Ah, ele é de Nazaré. Sim. A religiosidade do povo de Israel estava em Jerusalém. O templo, o luxo, os sumos sacerdotes, que até agora estão reconstruindo, ou reconstruíram já,
o Templo de Salomão, por aí, não é? Lá que estava a religiosidade. Como o povo entende a igreja com o quê? O Vaticano. Ou não é? O Vaticano. Que não tem nada a ver. Que não tem nada a ver. Compreende? Então o que acontece? Aparece um homem simples, um carpinteiro de Nazaré, e quando Filipe chamou Natanael, disse: olha, acho que encontramos o prometido de Deus, que é esse Deus. E falou: de onde que ele vem? De Nazaré. Xiii! É um vilarejo. Não é nem faculdade de teologia, nem faculdade de universidade de filosofia. O que pode sair de fora de Nazaré? Lógico, porque pelo nosso raciocínio, você tem que sair de Harvard, tem que sair de outras faculdades para ser uma cabeça que pensa. Porque é proibido pensar fora destas faculdades. Entende? Você tem que seguir o patrão americano para dizer que é democracia. Porque é difícil pensar que o povo possa se organizar de outra forma. Compreende? Então, bem, este homem, com uma simplicidade. Vocês leem o Evangelho, é uma coisa linda de morrer. Chega Natanael, você, fala Jesus para ele, é um verdadeiro israelita. Ué? De onde que você me conhece? Sim, Natanael, já te vi quando você estava embaixo da figueira. Sei lá o que ele estava pensando, procurando na sua cabeça naquele momento, não? Devia ter sido um momento muito grande para Natanael. Eu te vi debaixo da figueira. Tu és o Filho de Deus, porque me conhece. Compreende? Então veja que são momentos muito reais. E este Deus, o Verbo feito carne, exteriormente, sem aparência nenhuma, diante dos males que afligiam o mundo, como é que ele se demonstra? Porque você tem que demonstrar o seu poder. Não adianta. Garganta não resolve nada. Os fatos são coisas reais. Por isso que eu digo para vocês, gente, se religiosidade não se transforma em dimensão vital para nós, não é religiosidade. Não existe. Não existe. Nós podemos ver anjos, aparições de Nossa Senhora. Não existe. Eles estão lá. Pode ser que existam, mas eu estou aqui. Religiosidade é uma coisa muito concreta, porque a nossa vida é concreta. A nossa vida é real. Desde que nós fomos criados do nada, pelos nossos pais, nós nos tornamos uma realidade visível. Visível. Com seus afetos, sua inteligência, seu corpo, seus amores, suas vinganças, seus erros. Nós somos uma realidade, gente. E nessa realidade que veio Deus a habitar. E ele, entrando nesta realidade, outro momento religioso, gozado. Outro acontecimento, a cruz. Nós temos o Evangelho aqui, claro. O Filho do Homem vai ser crucificado. Por quê?
Eu estava ouvindo ontem por acaso, na Rede de Vida, um bispo, coitado, cada um interpreta do jeito que acha. Acho que ele escreveu um livro, que sei lá o que é. As Dores de Maria. Falando para as mães que pode se consolar vendo as dores de Maria. Se ela sofreu, eu também posso me consolar que eu estou sofrendo. Aonde? Se ela sofreu, o que ela sofreu, coitadinha. Mas por que eu tenho que sofrer? Que religiosidade fraquinha, feita de compaixão. Não é? Quando se vê Maria aos pés da cruz, é um ato de oferta. É um ato de oferta. Ele ofereceu o seu próprio filho para a humanidade. Uma compaixão não cria esperança, porque a esperança é futuro. Não é um tomara que aconteça. Não é um sentimento superficial. Eu vou sair desta. Não, é certeza. É Jesus. Ele tinha certeza absoluta daquilo que ele ia realizar. Ele falou claramente, o Filho do Homem vai ser crucificado. Por que a oferta do próprio Filho? Porque o próprio Filho, que era Deus, que era superior à própria mãe, que o tinha gerado biologicamente sobre a terra, porque ele era já Deus antes que sua mãe nascesse. Tinha assumido sobre si os males da humanidade. É como se alguém assumisse em si, pudesse assumir em si as minhas doenças. Eu estou com câncer, vem alguém que tenha poder e leva para o seu corpo o meu câncer. Isto é assumir as doenças da humanidade. E Cristo assumiu as doenças da humanidade. Por quê? Porque ele que durante a vida tinha demonstrado claramente que era superior às doenças, possuídos de demônio, loucos, a natureza quando desencadeou a tempestade, e aí por diante, ele demonstrou que era superior. Então ele assumiu as doenças, não para ser devorado pelas doenças, porque ele era Deus. Ele é princípio da vida superior às doenças. Por isso que ele assumiu. É tudo uma lógica, gente. Deus é sabedoria, não é cretino, não. Então ele assume as doenças da humanidade. Atinge a própria morte. Vence a morte. Então não é um fato isolado, único, dele, a ressurreição. Se torna realidade para toda a humanidade. Voltando ao princípio que eu falei, se um homem teve transplante de coração, é possível fazer um transplante a todos os homens sobre a face da terra. Não é? Então, se um homem venceu a morte, ressuscitou da morte, é possível que toda a humanidade possa ressuscitar e vencer a morte.
Mas a história não termina. Este é outro fato religioso. Veja bem, a morte que é vencida. Então nós temos 4 pontos religiosos. Criação, encarnação, quando Deus se une à humanidade. Assumir sobre si. Olha que os fatos religiosos não foram nem os milagres que Jesus fez. Muito secundário. Nem a comida que ele deu a todo mundo. 5.000 pessoas. Muito secundário. Ele disse claramente, eu vim para trazer a vida onde tinha morte. Eu vim para que tenham vida e a tenha em abundância plena. Então, outro momento religioso, 4, aí nós podemos meditar a cruz de Cristo. Quando medita a cruz de Cristo, não fica olhando ele lá. Eu estou nele. A tristeza dele, a angústia dele, oh meu Deus, por que me abandonaste? São todos os meu Deus que por que me abandonaste da nossa vida. Nos momentos terríveis de angústia. Só quem passou na angústia da vida que pode entender como tudo isto que é meu, do meu coração, foi dele, porque ele era paz, ele era vida, não podia ter angústia, era a nossa angústia que está nele. Então a gente tem que se sentir bem unido a ele, porque eu estou nele. Ele não faz as coisas por si mesmo, porque não precisa. Então podemos ver também, eu sempre fico pensando, esta palavra amor, amor que perdeu todo o sentido. Eu prefiro a palavra vida, porque a vida é uma coisa muito prática, muito real. Se eu dou a minha vida pelo outro, se eu dou o meu tempo, 5 minutos para o outro, se eu dou um sorriso para o outro, isso é amor, é minha vida que eu dou para o outro. Se dou o meu trabalho para o outro, é minha vida que dou. Isto é amor, gente. Não é fantasia de amor. Palavra amor, que como crucifixo virou. Você vê lá drogado, bêbados, pior raça que o crucifixo aqui. O que virou? Esse sinal da redenção da humanidade. Enfeite. Assim também a palavra amor tornou enfeite. E quando você tem capacidade de dar a sua vida para o outro, não sugar a vida dos outros para você, que você tem amor. Isto vem de uma vida. E somente Deus tem vida. E Ele trouxe a vida ao mundo, que se gera em ato que nós chamamos atos de amor. Mas a raiz de tudo isto é a vida. E se você não tiver vida dentro, não vai conseguir amar o próximo. Não vai conseguir amar os outros. Às vezes eu fico meditando como é que Cristo, Ele podia assumir sobre si. É porque exatamente Ele era a própria vida. Temos um pouquinho um exemplo na vida humana, repito, que o reflexo da vida de Deus é a maternidade, não é? Então, na maternidade, nós temos o exemplo do que é capaz uma mãe para os próprios filhos. Não é que é merecimento muito grande de vocês mulheres, me desculpe, hoje é o Dia das Mães, mas é a realidade. Porque Deus vos fez assim,
para a vida, para gerar a vida, para cuidar da vida. Este é um pouquinho o reflexo do amor de Deus para toda a humanidade, aonde que Ele assume em si todos os males da humanidade para transformar. Então, na ressurreição. E hoje nós celebramos a ascensão. Os apóstolos ficam olhando, Ele que volta para o céu, que não é outro fantasma. É uma coisa muito simples. Ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus. Não é? Então não é um fantasma por aí que sobe nas nuvens e vai por aí, não. É uma história, gente. É uma história. Uma história que foi visível quando nasceu em Belém. Uma história que foi visível quando andou sobre a terra. Uma história que foi visível quando foi crucificado. Uma história que foi visível quando apareceu, conviveu com eles 40 dias para testemunhar que de verdade era Ele. Um fantasma. Não tem carne, não tem nada. Eu tenho isso. Vocês têm alguma coisa para comer? Tem alguma coisa para comer? Eu vou comer junto com vocês para mostrar que eu não sou um fantasma. Compreende? Então este homem volta para a sua casa. Agora não volta mais como puro espírito, como ele veio, como verbo. Ele volta como homem. E é superior a todos os anjos, a todas as forças, porque a nenhum dos anjos Deus disse, senta-te à minha direita, no sentido de ter igual dignidade do próprio Deus. Mas foi um ser humano. Um ser humano. Daí depois vem todo, só vou ler, senão, na segunda leitura. Por que ele voltou para Deus? O que acontece quando você volta para Deus? O que acontece? O que acontece? Eu vou fazer uma comparação muito simples. Vocês mulheres me explicam um pouquinho, os pais, mas o que acontece quando nasce? Primeiro, quando é gerada uma criança, tudo bem, fica no ventre da mãe. O que acontece quando nasce uma criança? Que potencial tem uma criança? Me diga vocês. Me explica. A inteligência já está nesta criança? Já. O corpo já está nesta criança? Os afetos estão nesta criança? Se manifesta isto na criança? Não. Um recém-nascido, você não pode colocar um livro na frente para ele estudar, não é? Vocês estão me achando bobo. Você tem que fazer pergunta de bobo para dar uma resposta de sabedoria. Mas quando ele crescer, então quer dizer que ele vai crescer. E assim, gente, somos nós. Quando São Paulo fala aqui, que Deus os faça compreender, Deus manifestou, deixa eu ver, abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual é a esperança que o seu chamamento vos dá. Então, qual é o futuro que o chamamento de Deus nos dá, gente? Não dá para ser cristão se não entendemos o que Deus quer nos dar, gente. Não dá para alguém entrar numa faculdade, primeiro, se não sabe se vai ter trabalho, primeira coisa. Segundo, não sabe para que serve aquela faculdade, 4, 5, 6 anos de estudo, para quê? Não dá para ser cristão, para dizer simplesmente que eu sou cristão porque fui batizado, que a gente discutia, porque vai à missa no domingo,
E porque casei na igreja, porque depois fizeram o funeral da igreja. Gente, aqui é uma coisa dinâmica, verdadeira. É o ser humano, o chamamento da esperança que dá qual é a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos. Qual é a riqueza do nosso ser, finalmente livre da ignorância, tudo. O que vai ser o nosso ser, gente? Isto que se chama de paraíso, a plenitude do nosso ser. Porque nós somos como uma criança que tem inteligência, tem afetos, tem sentimentos, mas não se manifestaram ainda. Assim é a nossa vida sobre a terra. Ainda não se manifestou aquilo que nós seremos. E aí, na pessoa de Cristo, meditando o que Ele é, que nós podemos compreender aquilo que nós também seremos. Cada um escolhe ou o túmulo ou a glória em Deus.